E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do podcast Aquarismo para Todos. Tudo tranquilo? Vocês estão bem? Vocês estão no século XXI ou no século XX? Tô perguntando isso porque a pauta aqui vai falar de evolução, tá? Evolução do aquarismo. E a evolução do aquarismo passa por equipamentos também. E assim, eu já falei algumas vezes isso aqui, né? Já comentei. A entrevista que eu fiz com o Robson, ele fala alguma coisa em termos de evolução também. Na parte que eu falo de equipamento, que eu falo de montagem, eu dou umas pinceladas. Agora eu vou falar diretamente sobre esse assunto. Muito motivado por um dos vídeos que o Lincoln coloca no canal dele, Mr. Beta. Ele tem uma produção assim frenética de vídeo, né? Pô, tinha vontade de conseguir fazer. Ele, tem vários insights, cria, vai, não sei o que. Os 5 melhor pra isso, os 5 pior pra aquilo, os 5 que eu mais gosto, os 5 que eu menos gosto, mas não consigo, essa pegada eu não consigo. Mas numa desses vídeos ele fala sobre aquarismo raiz versus aquarismo Nutella, que é interessante pra caramba. E ele subverte o conceito que as pessoas falam de raiz e Nutella, mostrando que naquele tempo é que era ruim, não naquele tempo que era bom, que é no caso do meme, né? E aí, por conta desse vídeo, eu já estava querendo falar dessa pauta já há algum tempo, até comentei com algumas pessoas no WhatsApp. E aí, cara, quando eu vi essa pauta dele, tinha tudo a ver com o que eu ia fazer. Eu cheguei a tentar buscar algum lojista, alguém das antigas, para dar um depoimento de como é que era e tal, para falar das dificuldades. E muito ancorado no que eu falei desde o primeiro episódio, de pessoas que falam assim, eu tinha aquário, mas, é muito difícil. Cara, já foi muito difícil. Hoje em dia não é tão difícil assim, entendeu? Assim, hoje em dia eu tenho uns aquários que, se eu fosse ter alguns anos atrás, eu não acreditaria, né? Mas não só por conta de conhecimento e experiência, mas também de equipamento, de facilidade que a gente tem hoje. E aí, por conta disso, essa pauta do Lincoln e esses insights, algumas vezes que eu falo aqui, eu resolvi pegar um pouco dessa evolução que a gente percebe no aquarismo. Eu vou, assim, me calcar basicamente nos equipamentos, tá? Mas é óbvio que por trás dessa evolução do equipamento tem uma evolução do conhecimento também. Isso aí é inegável que você tem uma evolução do conhecimento, né? Algumas coisas talvez seja ignorância minha na época, não sei o que se falava. Eu até tô tentando catar livro mais antigo, assim. Os livros que eu tinha eu doei, eu tô pra correr atrás de uns outros antigos aqui. Mas assim, para mostrar como é que mudou, inclusive, o conhecimento que a gente tem em termos de aquarismo. Então essa pauta vai ser essa viagem do tempo, né? E é pro pessoal de hoje em dia ver, cara, como a gente quebrou pedra lá atrás, né? Pra chegar onde tá. Mas principalmente, esse episódio se você conhece aquela pessoa que já teve, que já gostou, tinha vontade de voltar pro aquarismo, mas dá muito trabalho, mostra esse episódio pra eles, tá, gente? É isso. E entremos para a pauta de evolução do aquarismo. Vamos falar então da evolução do aquarismo. E aí, obviamente, não é tão óbvio assim não, é porque eu costumo fazer pesquisa, mas eu não vou pegar de pesquisa aqui não, vou pegar da época que eu comecei pra cá, que dá aí uma brincadeira de uns 40 anos, tá? Que eu comecei antes dos 10, fiz 50, então pode botar na conta aí 40 anos de evolução, tá? Como que era o cenário quando eu comecei no aquarismo? O aquarismo, quando eu comecei, já tinha obviamente as paredes de vidro, mas não era uma coisa assim tão fácil como a gente vê hoje. Eu via muito nessa época aquário de cantoneira, ou seja, não era só vidro puro colado, você tinha uma estrutura de alumínio ou de aço inox, alguma coisa assim, que os vidros eram colados nessa estrutura. Eu vi uns aquários mais antigos nessa época que eram assim. E o meu primeiro aquário, esse aquário de 50, 30, 30, que eu já falei algumas vezes aqui, ele era exatamente assim. Ele era uma estrutura de metal. Não sei dizer o metal, tá, gente? Mas eu acho que provavelmente era uma liga de alumínio, com os vidros colados. Mas já se tinha aquário só de vidro puro, colado com a cola de silicone que a gente conhece, né?
Na época, para você fazer um aquário desse, você deixava, você cortava os vidros, montava, deixava 24 horas, testava e beleza. E foi assim que a gente fez o nosso segundo aquário no ano de 87. Foi 87, exatamente. 86, 87, por aí. Nosso segundo aquário a gente fez assim. Desculpa, 86, com certeza. Esse aquário de 86 a gente fez assim. A gente comprou os vidros e aí colamos com silicone. Não ficou muito bem colado, mas deixamos assim mesmo, botamos mais silicone. E alguns anos depois ele começou a vazar e eu acabei me desfazendo desse aquário, né? Mas era basicamente assim, tá? Em termos de cascalho, o que eu via normalmente vendendo eram esses cascalhos, esses coloridos que a gente vê, aquele quartzo colorido artificialmente, ou alguns cascalhos de rio, de diferenças de granulometrias, tá? Não tinha essa coisa de areia fina como a gente vê hoje, e assim, de repente tinha, mas eu não costumava ver com muita frequência não, era mais esses cascalhos, né? A parte de iluminação, basicamente eram calhas, geralmente uma calha de alumínio ou um tampo de madeira, e era uma lâmpada, normalmente lâmpada incandescente, aquela lâmpada com luz amarela, que esquentava a água, aquela coisa, né? Ou fluorescente, dependendo do tamanho do aquário, aquelas tubulares fluorescentes de 15, 20 watts que a gente vê em cozinha, em sala, essas coisas assim, né? Em refeitório, essas coisas, né? Era basicamente assim que eram os aquários. A filtragem só tinha, na época, 2 tipos de filtro. Um filtro que parecia uma bobina, uma bolinha, um cilindro, em que as pessoas enfiavam o perlon dentro dele. E chamava de lã de vidro até o perlon, né? Eles chamavam de lã de vidro. Tinha perlon e botava carvão ativado, plugava um compressor de ar, que aí soltava a bolha, e essa bolha saindo do biquinho dessa bobina, fazia um fluxo de água, a água passava ali por dentro. Você tinha que, de tempos em tempos, limpar isso aí e tal. Filtro interno normal. Ou o famoso filtro biológico de fundo. O que era o filtro biológico de fundo? Você, antes de colocar o substrato, você colocava umas placas furadas que tinham uns saltinhos para ela ficar tipo meio centímetro do vidro, do vidro de baixo. Para ficar uma zona embaixo, sem nada. Você colocava, e aí num dos cantos dessa placa, a placa tinha em um canto dele um tubo plugado, e você comprava os tubos até chegar a extensão, o tamanho do seu aquário ali, a altura da água e tal. E ficava tipo uma janelinha. Aí dentro desse tubo, você enfiava uma mangueirinha, e na ponta dessa mangueira lá embaixo, você botava uma pedra porosa. Essa pedra porosa fazia aquele fluxo de ar, e isso puxava a água. Resultado, a água que ficava embaixo da placa vinha por esse tubo, logo a água do aquário baixava, ia baixando, e acabava que o cascalho, né, não vou nem falar de substrato para não confundir, o cascalho funcionava como a mídia mecânica de filtragem. Ele chamava de biológico porque esse fluxo da água ali fazia colonização do cascalho com as bactérias benéficas que a gente conhece, além de segurar ali toda aquela sujeira que ficava presa ali. E aí dizia-se na época que essa sujeira presa ali era adubo para as plantas. Olha isso. Que dali adubava as plantas e ficava aquilo tudo ali. Algumas pessoas botavam, antes de botar o substrato, botavam uma camada fina de perlon em cima da placa e depois jogava o cascalho em cima. Tá? Eu não fazia isso não, jogava direto e tal. Esses eram os 2 tipos de filtro que tinham na época. Além disso, tinha aquecedor e aquecedor com termostato. Tinha só o aquecedor puro, ficava ligado ali. E o que era mais caro, o aquecedor com termostato embutido. Ele não ficava submerso, ele tinha que ficar preso no vidro, porque o termostato não podia molhar, tá? E é uma coisa que, por exemplo, eu nunca tive nessa época. Nessa época eu achava assim, não, a temperatura dificilmente passava de 20 graus. Os peixes que eu comprava não tinha esse problema até onde eu tinha lido. Então eu não tinha isso em casa. Então isso era normal. Tá? Para poder fazer limpeza do aquário, a gente comprava a própria mangueira, fazia sifão com a boca e para poder tirar a água e tal, esse tipo de coisa. Tá? E era assim. Fora isso, para você poder... não se falava em ciclagem. Tá? Eu lembro que
Você ia numa loja de aquarismo, o cara só falava o seguinte: você pinga um anticloro, bota o filtro para rodar e depois entra com os peixes. Não tinha ciclagem. E na época, dizia-se que o anticloro demorava 15 minutos para fazer efeito. Então você colocava a água toda, calculava a dimensão, pingava aquele remedinho ali, aquela gotinha ali, e aí isso daí anulava o cloro. Existia cloroteste, mas eu nunca comprei. Na época eu nunca comprei, mas tinha, já tinha cloroteste na época. E ok. Alimentação. Existia uma ração chamada Vita-Hormônio, que ela parece muito com essas com essa ração em grão que a gente tem hoje em dia. Só que era uma bola meio grosseira que afundava igual uma flecha e eu não vi os peixes comendo. Eu comprei uma vez e joguei fora. Os peixes e olha que eu tinha uns peixes bem draga. Eu não vi ninguém comendo aquela ração. Tá? E tinha acabado de lançar, ou era recente, as rações da Alcon, hoje chamada de Labcon. Tá? A Alcon tinha a Alcon Basic, uma ração genérica. Tinha a Alcon Colors, que hoje eu sei que devia ter uma Staxantina, uma coisa assim, né? E tinha o Alcon Guppy, Alcon Koi, que era para carpa e king. E acho que só. Não lembro se tinha mais. Acho que não tinha mais não. Acho que esses quatro tipos de ração. Não lembro disso. Além disso, vendiam uns tubos de Tubifex, uns cubos, né? Essa minhoquinha Tubifex, uma minhoquinha vermelha, ele era liofilizado, seco, e aí vinha uns cubinhos, com ela prensada, você tirava, prendia num araminho, uma coisa assim, porque ela boiava, né, você tinha que botar no meio da água para os peixes poderem atacar. E geralmente os peixes mais chatos para comer, a gente dava isso aí. Tá? Fora isso, também tinha as culturas que hoje ainda tem, tipo cultura de microverme, que é um verme que vive num tipo um mingau, né? O pessoal dava muito para filhotes. Tinha a equitreia, que vem naquele carvão ativado com a lâmina de vidro, que você tinha que umedecer de tempos em tempos e ficar botando aveia. Tinha tenebra, só que tenebra era mais para passarinho ou para peixe grande, assim. Até tentei dar para os meus peixes na época, mas eles não curtiam não, tá? Em termos de alimento vivo. E Artemia, tinha Artemia super salgada, ela vinha numa salmoura, um potinho, com ela com sal que você tirava e jogava no aquário. Tá? A Artemia viva não era muito comum nessa época. Quando eu comecei a ver loja com aquário marinho, que eu comecei a ver mais Artemia viva para vender. Tá? Então basicamente isso que tinha disponível lá para você montar os seus aquários. E tinha lá sua variedade de peixes e tal. Você tinha a carabandeira, era basicamente o normalzão, aquele prateado com lista preta. Não tinha essas variedades todas. A caradisco, eu lembro a primeira vez que eu vi a caradisco. Era o selvagem, tá? Era o marrom selvagem. Tinha uma infinidade de barbos. Você tinha um gurame, que era o beijador, que é o bicho brabo pra caramba. Tricogaster, colisa. Neon, você não tinha o neon inese, você só achava o neon cardinal. Era o mais comum. De tetra, não tinha tanta variedade de tetra. De peixe de fundo, tinha só umas duas espécies de coridoras, costuma haver. É a Naterelli, Coridoras Naterelli, que tem uma lista preta. Coridora Eneus, Coridora Julie e Coridora Schwartz. Não, Schwartz veio depois. A Julie, né? De outros peixes de fundo, tinha o Dojo, que parece uma minhoca. Isso é bastante comum. E tinha um Mandi, que era tipo um bagrinho. Cinza com uma lista preta com os bigodes. Era muito comum o Mandi. Eu nunca mais vi. Eu acho que deve ser protegido hoje. Fora que o bicho é uma draga, né? O que entrasse na boca dele, ele comia. O bicho era voraz. Eu gostava de ter Mandi no aquário, mas era isso. E de vez em quando camarão, aparecia pitu, essas coisas assim. Ciclídeo tinha uma pouca variedade. Você tinha ramirese. A pistograma era mais difícil. Tá? Aí não tinha tanta variedade de ciclídeo, não. O papagaio, que ele chamava Cyclasoma niglofaciatus, tinha também, não era tão comum, mas tinha. Tinha tilápia zebra, era relativamente comum. E a cara do Congo era relativamente comum. E comecei a ver o Oscar também, que tinha um nome indígena, chamava de Apaiari, que é o nome que se conhece o Oscar lá na Amazônia, né? Então assim, isso basicamente é o que a gente tinha no hobby nos anos 80, tá? Como é que a coisa foi evoluindo? E aí, para poder falar de evolução, eu vou separar por grupos, né? Senão vai ficar uma coisa complicada, né? Começando a falar dos aquários, né? Os aquários, como eu falei, tinham essas cantoneiras.
o vidro, você tinha lá aquela conta do vidro, aquela coisa toda, e com o passar dos anos, eu comecei a ver aquários maiores com as travas, que chamam de as travas francesas, que era para poder segurar, senão a pressão não aguentava, né? Porque se você pegasse um vidro, como se faz hoje, sem trava, os vidros não tinham uma transparência muito boa, então você com trava você poderia trabalhar com uma espessura um pouco menor de vidro. Aí depois com o tempo foi surgindo essas espessuras. Na época você não achava aquário de acrílico, como tem esses boios hoje em dia. Aquário de acrílico na época, pra mim, eu li em livro, traduzido do inglês, mas eu nunca tinha visto aquário de acrílico. Eu demorei pra lá de 10 anos pra ver um aquário de acrílico, tá? Bastante tempo mesmo. E ainda assim um aquário antigo de alguém que se descartou, você não enxergava nada, porque de tanto o cara limpar, de tanto uso, o vidro estava bastante o acrílico estava bastante prejudicado, né? E aí isso foi avançando e hoje você tem esses aquários que chama de sem trava, que é super bonito. Você tem o vidro extra clear, que na época não tinha extra clear. Você tinha esses vidros que são super lapidados, que ele tem a bordinha toda arredondadinha. Antigamente era uma coisa meio toscona mesmo, mais basicona mesmo, tá? Filtragem, assim, avançou absurdamente, né? Eu lembro quando surgiu o filtro externo, que hoje a gente chama de Hang-On, na época eu falava o filtro externo. Eu lembro quando surgiu, eu falei, caramba, que maneiro, filtro externo, bababá. E eu rapidamente adotei o filtro externo, porque o filtro biológico de fundo dava muito trabalho. Com essa história da água passar pelo substrato, pelo cascalho, ficava rapidamente cheio de coisa, e a gente sempre teve aquele hábito de fazer superpopulação, né? Então você imagina como é que não ficava o cascalho. Cara, assim, o normal, de 4 em 4 meses, no máximo 6 meses, eu tenho que botar a água no balde, botar os peixes no balde, esvaziar o aquário inteiro, lavar o substrato. Imagina, olha as bactérias benéficas indo para a cucuia. Eu lavava o substrato para tirar aquele excesso de sujeira, lavava os vidros, montava tudo de novo, anticloro, peixe, tudo de novo. Então, quer dizer, eu tinha ciclagem de aquário a cada 6 meses praticamente, a cada 4 meses, né? Era normal. Eu não lembro se a literatura falava disso, realmente não lembro. E olha que eu li livro pra caramba na época, eu acho que não se falava de ciclagem de bactéria benéfica, nada disso, tá? Então, com essa história do filtro externo, a gente de repente podia espaçar mais essas limpezas, embora eu continuasse fazendo de tempos em tempos por hábito, né? Eu já achava que isso era normal, ter que lavar o aquário inteiro. Tanto que eu encontro gente das antigas e falo assim, pô, mas de quanto tempo você lava o aquário inteiro? Eu falei, cara, eu tô com o aquário aqui há 2 anos, eu nunca lavei ele, entendeu? Sabe? Não, 3 anos, né? O aquário atual tem 3 anos, nunca lavei ele, no máximo faço sifonagem e tal, mas na época não, na época eu lavava tudo. E aí o filtro externo foi um grande avanço. E aí eu lembro que eram os da Hagen e os da Tetra, o Whisper e o Aquaclear, começaram a surgir por aqui. Foi um avanço. Aí lembro que para marinho, que também era filtro biológico, surgiu os Dry Wet, que é o que você cai assim, faz tipo passa por umas mídias assim, tipo K1 assim, passa por um monte de mídia ali e passa, e com essa lógica do SAMP hoje. Surgiu o Dry Wet, mas na época eu tava largando o marinho, ali no final dos anos 90, que se falava de Dry Wet, né? Aí começaram a surgir, ali nos anos 2000, comecei numa das minhas retomadas de aquarismo, que eu tava meio assim, só com o filtro externo. Eu vi falando de canister, mas o preço do canister era uma coisa absurda. Não que hoje seja barato, tá? Hoje não é barato. Mas na época, tipo assim, o canister era coisa de 10 vezes mais caro que um Hang-On. Eu falei, cara, eu não pagava pra ver não. Eu achava que, não, pra quê, não sei o que. Não tinha. Aí depois surgiu essa prática do marinho de fazer SAMP, veio pro aquário de água doce, começaram a fazer SAMP para água doce, né? E aí você tem vários, nesse meio tempo tinha o filtro de areia fluidizada, é uma coisa assim, tá? Fluidificado, uma coisa assim, que é um filtro que tinha uma areinha dentro, a água passava e a areia ficava se mexendo dentro do filtro, assim, que na verdade era uma coisa para maximizar a filtragem biológica. Que, assim, foi uma coisa que veio e foi, eu nunca cheguei a ter, e é uma coisa que eu não vi pegar, embora falassem super bem disso, tá?
surgiu na época e tal. E hoje em dia você tem essas diversas outras filtragens. Você tem gente que coloca gigoga dentro do SAMP com luz para poder filtrar a parte de nutriente. Galera que coloca jiboia em cima do aquário, a água fica cristalina. Hoje em dia você tem filtragem, você tem tudo quanto é tipo, tá? Falando agora de iluminação, tá? No caso das luminárias, aconteceu uma coisa interessante. A gente tinha essas, como eu falei, incandescente e fluorescente. E aí nas lojas começou a aparecer uma nova lâmpada fluorescente que era ligeiramente arroxeada, chamada Grolux. O que se dizia é que a lâmpada Grolux era melhor para realçar as cores dos peixes e para as plantas. Embora eu não tivesse a mínima ideia se é verdade ou não, mas vendi nas lojas de aquarismo. E uma coisa interessante dessas fluorescentes é que mesmo elas iluminando, eles diziam que você tinha que trocar a lâmpada de tempos em tempos, que ela perdia intensidade. E eu não entendia isso. Hoje em dia eu sei que isso realmente é verdade. Depois de um certo tempo, ainda que você enxergue luz, ela perde intensidade para as plantas, faz diferença, né? Mas era o que se tinha. Aí ali nos anos 2000, eu comecei a ter contato com as lâmpadas T5, que é uma fluorescente mais fininha, mais cara, mas de muito maior intensidade. E a galera ali dos plantados tinha as luminárias com um monte de T5, aquela coisa, mas era caro, era uma grana. E aí eu não ia muito nessa não, tá? E depois começaram a aparecer, no mercado de modo geral, aquelas lâmpadas eletrônicas, que é tipo dessas lumináriazinhas de cabeceira, né? Que parece uma fluorescente em forma de U, curvada. E aí começaram a surgir umas dessas para o aquarismo, né? Que eu chamava de compacta PL. E eu cheguei a ter uma luminária da Boyu, ou Boyu, não sei como é que fala sempre, que eram duas lâmpadas compactas PL dessas, que tinha uma intensidade boa pra caramba. Durante muito tempo eu tive essa luminária aqui, depois eu passei ela adiante, a luz era muito boa mesmo. E se falava, a galera dos plantados mais responsa, e o pessoal de marinho que queria coral vivo, falava de lâmpada halógena, aqueles refletores HQI, que era um consumo de energia bizarro, né? E aí eu falei, cara, eu não sabia nem como lidar com esse tanto de luz em casa. E aí daqui a pouco eu falo um pouco sobre como evoluir o substrato, que aí tem uma coisa relacionada a isso, né? Então isso foi durante um tempo. E aí começaram a aparecer as lâmpadas de LED. Primeiro fita de LED, lâmpada de LED, LED que imita fluorescente. E no início elas eram vistas com muita desconfiança, porque elas, embora tivessem visualmente bonitas, não tinham intensidade luminosa boa para planta. E muito aquarista das antigas falava assim, a lâmpada de LED não presta para plantada. Você tem que ter uma T5. Nada substitui uma T5, aquela coisa toda. E era uma época em que se falava muito do watt por litro, porque existia uma regra desses dogmas que se formam, né, da época das fluorescentes, que para você ter um bom plantado, você tinha que ter pelo menos 1 watt por litro. Então, se você tinha um aquário de 80 litros, você tinha que ter 80 watts de luz, ou seja, 4 lâmpadas de 20 watts, né? E que no caso das compactas PL, a razão não era de 1 para 1, era um pouquinho diferente, mas em termos era isso. E as lâmpadas de LED tinham um consumo muito menor, e aí o pessoal falava, não, isso não vale, não sei o que, nunca vai chegar e tal. E ainda não se falava de par, né, da radiação disponível para fotossíntese, né, que a gente tem hoje como uma forma de você ver efetividade. Não falava em lumens, nada disso. Na verdade começou a se falar de lumens, né? Mas não falava nada disso. Depois, com o tempo, começaram a falar de lumens, fazer uma relação com lumens, e depois começaram a realmente falar da radiação disponível para fotossíntese em cada camada. E aí as coisas foram avançando, e aí começaram a pipocar as luminárias de LED mais sinistras e tal. E com as luminárias de LED mais sinistras, começaram a pipocar os temporizadores, nascer pôr do sol, essas coisas que hoje em dia são mais comuns. Na época, o que a gente fazia? Na época das fluorescentes ainda, a gente tinha esses automatizadores de tomada, que é uma tomada com um negócio, com uma roda, que você coloca ali o que você quer temporizar no cada luz, e baixa os dentinhos para ver em que momento, em que parte você quer que acione e o que você quer que não acione.
Então era a forma que você tinha de automatizar a iluminação de aquário. Era basicamente desse jeito. Hoje em dia a gente avançou. Aproveitando que eu falei de iluminação que tangencia a questão de aquário plantado, tinha a questão de substrato, de prática também, né? Como eu falei, tinha a questão do filtro biológico, a questão do cascalho, aquela coisa toda. E aí eu não sei em que momento, mas eu acredito que seja no início dos anos 2000, eu tive contato com isso nos fóruns de aquarismo ali lá pelos idos de 2005, 2006. Mas eu sei que isso, na verdade, começou bem antes, com o método Wallstad, da Susan Wallstad, que é uma pesquisadora que desenvolveu a teoria de um aquário autociclante, autossustentável, que o pessoal chama de ecosystem, né? Que hoje em dia já tá meio que várias coisas caindo por terra. Mas, né, por conta dessas práticas, se falava nos fóruns de aquarismo de você fazer, para você ter o substrato fértil para as plantas, você falava de você colocar humus de minhoca, e em alguns casos com laterita, que é um minério de ferro, né, com as pedrinhas de laterita, humus de minhoca, aquela terra escura mesmo, no fundo, né? E aí por cima você botar uma camada de substrato inerte, de preferência uma areia fina, de pelo menos 5 centímetros, para isolar bem, porque se esse humus entrasse em contato com a coluna d'água, aí turvava a água, a alga, e já era. E o pessoal fazia plantado dessa forma, ficava essa camada fértil lá embaixo, as raízes iam até lá, isso não dava, tá? As raízes iam até lá, a raiz das plantas, isso de certa forma ia aos pouquinhos intermeando ali o substrato inerte, e aí você tinha os plantadões e tal. E eu olhava aquilo e falei, cara, mas eu não vou fazer isso nem amarrado, pelo amor de Deus, o trabalho que vai dar isso, etc e tal. E assim, isso pra mim parecia ciência de foguete mesmo, mas se falava muito. Mas falava-se também da questão, você ter um plantadão mesmo, você falava, além desse substrato de minhoca isolado com a camada de areia inerte, se falava de você ter uma luz bem forte, e aí falava ou de luminária com bastante lâmpada T5, e aí tinha até um pessoal que falava de cores diferentes, de temperatura de cor diferente de lâmpada, ou usar as HQIs, mas que era mais do pessoal de marinho, que tem coral vivo, né? Mais do pessoal de marinho. Até hoje é mais do pessoal de marinho, embora o pessoal de marinho agora tenha LED também para isso. Então, basicamente falava disso e começava a se falar de injeção de gás carbônico. Até os anos 90 não se falava de injeção de gás carbônico. E aí começa a surgir aí os sistemas, como a gente tem hoje, né, de gás carbônico pressurizado, válvula solenoide, drop checker, essas coisas todas, que hoje são comuns. E falava das garrafadas também. Tinha um pessoal fazendo garrafada e tinha isso daí. Não falava, as outras coisas mais baratas, mais acessíveis, não se falava não. Hoje tem aquele sino que você tem uma latinha e tal. Era basicamente ou pressurizado ou garrafada, que já foi um grande avanço aí, no caso de equipamento para plantado, e de conhecimento também. Além disso, a parte de aquecedor com termostato ficou super comum. E você praticamente não acha aquecedor sem termostato. Isso é uma coisa que ficou lá nos anos 80, 90. Hoje em dia você compra um aquecedor, todos eles já têm um termostato embutido, embora nem sempre ele seja muito confiável, né? A gente vê muitos casos aí que dá defeito. Eu mesmo já perdi fauna porque deu defeito no termostato, ele não desarmou nunca e literalmente cozinhou meus peixes. Eu passava o dia fora de casa, quando eu cheguei em casa, tristeza total, né? Então, essa parte de aquecedor evoluiu dessa forma. A parte de alimentação, surgiram os alimentadores automáticos, que na época não existia. Termômetro deixou de ser só aquele que boiava, passou a ter e aquela fita que nunca funcionou, começou a ter uns termômetros melhores, esses digitais de LED. Começaram a surgir umas coisas para automatizar o dia a dia, sistema de reposição de água. E o pessoal monta isso com SAMP, faz caixa, com boia, etc e tal. Isso antigamente nem se falava. Devia existir, claro, né? Porque isso não é uma grande ciência aí. É uma coisa que o pessoal de piscina, etc e tal, de lago já tem. Mas isso começou a se falar mais abertamente no aquarismo, esse tipo de coisa. Nessa parte de temperatura, começaram a empregar esses controladores de temperatura que usam para indústria, para geladeira industrial, para produção de cerveja,
que são os coel, começaram a surgir também, o pessoal usa isso no aquarismo. Eu quase coloquei aqui, acabei não colocando, né? Hoje em dia você tem esses sifões elétricos para você poder sifonar um aquário. Na época era basicamente mangueirinha. Isso é uma coisa que veio evoluindo ao longo do tempo. Agora, o alimentador automático, para mim, que eu acho que foi fantástico, né? Que naquela época, nos 80, 90, era aquele bloco de comida que dissolvia aos poucos, né? Comida de fim de semana, que ainda até hoje vende, né? Mas não tinha essa questão do alimentador. Você tem alimentador a pilha, você coloca comida ali dentro e flui super bem. Fora, já que eu toquei na parte de comida, você tinha, no caso, a Alcon, né, para dizer comida. Essa Vitor Hormônio sumiu do mercado, não sei que fim levou a Vitor Hormônio. E aí começaram a chegar, em determinado momento, eu acho que foi nos anos 90 até, quando começou a chegar filtro da Tetra, filtro da Hagen, começou a chegar comida da Tetra, né? Várias, aí vem Color Beats, vem aquela, a Crisps, que eu adorava dar, Color Crisps, que é um floco meio mais durinho, com umas coisinhas. Parei de ver Tubifex vendendo, mas veio uma variedade de comida muito maior. Começou a aparecer comida para peixe de fundo, comida para peixe carnívoro. Vieram os alimentos da Sera, né? As rações da Sera, que também alemã, né? Além da Tetra, muito bons também, começaram a surgir, começaram a ficar disponíveis. De uns anos para cá apareceram as rações da Tropical, que se não me engano é uma empresa polonesa. Tem umas rações muito boas, eu dou de vez em quando aqui também. Começou a surgir uma infinidade de fabricantes. E aí, o mais interessante, começou a vir a indústria nacional. Veio a Poitara. No início eu achava a ração da Poitara mais ou menos. Aí quando lançaram a linha Black, aí eu acho que ficou de igual para igual com essas importadas aí. Veio a Nutricon, que eu acho que é relativamente recente. Eu comprei uma vez aqui, os peixes toparam uma boa. Veio a Maramar também, que eu não tenho experiência, mas tem gente que compra porque é uma ração barata. As pessoas começaram a fazer patê e vender. Algumas lojas têm. Tem o Antônio que é amigo aqui do podcast também que faz. Isso começou a ficar disponível. Artemia, você praticamente encontra toda semana Artemia viva nas lojas, nas principais lojas, pelo menos nos grandes centros. Você consegue achar Artemia viva. Tem um pessoal que compra biomassa de Artemia, embora seja quantidade grande, a galera divide. É uma ótima alternativa também. Então, assim, a parte de alimentação deu realmente um boom absurdo, né? Na parte de fertilização, não se falava de fertilizante lá atrás. Aí depois veio essa história do substrato fértil com humus de minhoca. E aí começaram a pintar, basicamente os da Siquem, né? Começaram a pintar os Flores Excel. E aí começou a aparecer da indústria nacional a M Breda, que tem uns fertilizantes ótimos, mas um preço bem puxado, né? Bem puxado mesmo. Aí depois surgiu a Base Flora, que vocês devem ter, para quem ouviu o episódio com o Robson aqui, a história é super bacana, é uma coisa mais acessível. Surgiu a Power Fert também, é uma que eu não comprei, mas está aí no mercado também. Tem dos Pharma que faz uns produtos também. E aí nessa seara entra também não só fertilizante, mas condicionador de água para eliminar cloro, que agora você não precisa mais esperar 15 minutos. Elimina outras coisas, não só a chloramina. E começou a surgir os aceleradores biológicos. Tem também o Chantec. O Chantec, que também é um player importante no mercado nacional. E assim, o Chantec tem de tudo. Filtro, termômetro, alimentador, condicionador de água. Tem muita coisa da Chantec, que basicamente é uma empresa nacional, mas que traz coisa da China. Basicamente coisa da China que eles certificam aqui e vendem. Que isso deu um grande boom. E eu sou muito entusiasta dessa indústria nacional, porque a gente tem capacidade de ter bons produtos e não pagar o absurdo que é você comprar um produto importado. Eu acho importante. Se a gente tiver um bom similar nacional, eu boto maior fé em ter similar nacional também. Tá? E por último, mas não menos importante, fauna e flora, né, gente? Mudou muito fauna e flora. A disponibilidade de fauna e flora foi uma coisa que evoluiu bastante. Começou a ter importação, ter novos criadores aqui. Você tem fazendas e fazendas de criação de peixe em vários pontos do país. Nordeste tem, aqui no Rio de Janeiro tem, Minas Gerais. Tem grandes instalações do pessoal que cria e coleta peixe lá na Amazônia, que eu acho uma coisa importante. Os peixes melhores, que eram basicamente todos exportados, começaram a ser vendidos no mercado nacional também.
E aí começaram a aparecer umas coisas interessantes, porque eu lia muito livro de aquarismo nos anos 80 e 90, e tinha uns peixes que eu só conhecia de livro, que eu não via. E começou a aparecer. Para começar, o neon inese, que é o neon verdadeiro, eu só conhecia de livro, porque aqui só vende o cardinal, né? Só vendia o cardinal. E você começou a ter o inese inclusive criado em cativeiro, que na época não tinha. Começou a se criar muitos peixes em cativeiro. A carabandeira, começaram a surgir várias variantes de carabandeira. No início o chamado marmorato, depois um bem escuro, aí começou a surgir o koi, o red devil. Tem várias variantes de carabandeira que o pessoal foi desenvolvendo. Variantes de ramireze, electric blue, o koi também, que ele é douradinho com uma parte azul aqui na frente. O ouro, o balão, embora eu não seja muito fã do balão. Molinésia também é um peixe que na época que eu comecei só tinha molinésia preta praticamente, e aquela que parecia um dálmata. Hoje você tem até umas amareladas, alaranjadas. A velífera, que eu só conhecia de livro, tem um macho que tem aquela dele de vela em cima, a dorsal de vela, começou a surgir aqui também, que na época não tinha. Tudo quanto é tipo de espada. Os rasboras, que eu só conhecia de livro, começaram a surgir rasboras aqui. Uma variedade muito maior de tetras também disponíveis, alguns de cativeiro e outros coletados. Coridoras também, uma grande variedade de coridoras. Em algum momento ali nos anos 90 a gente começou a ver com alguma frequência lábio bicolor e lábio frenatus. Depois começou bote a ioiô, começou a aparecer. Bote a palhaço começou a aparecer. E assim, era figurinha fácil nos livros, era super comum. Aí começa a aparecer variante albina de vários peixes também. Isso é um sinal de que o pessoal tá mandando bem na criação em cativeiro. E aí começou a surgir os discos, né? O que a galera chama de híbrido, que na verdade são variantes de cativeiro. Que quando eu comecei era basicamente tudo selvagem. Aí começaram a surgir os Marlboro, começaram a surgir os Pigeon, Blue turquesa, Red turquesa. A gente já tem várias variantes de disco também diferentes. No caso dos betas, eu quando comecei eu tinha o beta selvagem, que era um vermelho amarronzado com os reflexos azuis. Começaram a surgir beta todo azul, beta todo vermelho, vermelho com branco, vermelho, azul e branco, escuro, meio preto com amarelo e azul. E aí hoje em dia você tem tudo quanto tipo de nadadeira de beta diferente, tudo quanto é formato. Tem aquela escama meio madrepérola, que é super bonitinho. Tem os placates também, que são aqueles tipo de briga mesmo, com a nadadeira curtinha. E agora estão surgindo os que eu sempre namorei nos livros, que são as outras espécies, né? Eu sempre quis ter o Embellis, ainda não tive, mas já sei que tem à venda por aí. O pessoal tá trazendo esmaragdina. Tem uns híbridos também de Splendens com outras espécies também. Tem o Marracaiensis, né? O Marracai que chama, né? Tem muitos betas de diferentes variantes também. Guppy de quanto é tipo. Começou a aparecer os Endlers, que é um Guppy menor ainda, com a nadadeira coloridinha, mas menorzinha. Assim, a quantidade de peixe que surgiu é muito grande mesmo. Alguns sumiram, eu nunca mais vi mandi vendendo, por exemplo. Itui cavalo é o peixe mais raro de vender, era mais comum. Itui transparente era mais comum também, mas Itui eu não seja tão fã não, ele é um peixe diferente assim, não sou tão fã. O peixe elefante, que é um africano, mais difícil de achar, que tem tipo uma beiça assim que tateia o fundo, mas é um peixe difícil pra caramba, ele é comum dele não comer e tal, acho que o pessoal meio que desistiu de criar mesmo. Borboleta africano, nunca mais vi também. O peixe-folha, que é um da Amazônia, que é voraz pra caramba, brabo pra caramba, mais difícil de achar. Bades é mais difícil de achar. Jordanela, um pouco mais difícil, embora nos Estados Unidos seja comum. Então assim, a gente aumentou muita variedade. Um ou outro sumiu, aumentou a variedade. E também os killifish, né? Killifish, que é um peixe de poça, né? Peixe de temporada, mas com bichos super resistentes e super coloridos. Na época era mais comum os killifish nacionais, né? Que aqui no Brasil tem espécies, sinolébias, pterolébias, etc e tal. E agora vocês acham os apiosemion, várias outras espécies que tinha muito em livros coloridinhos, que são mais fáceis de encontrar. Ciclídeos também, ciclídeos anões, tudo quanto é tipo, mais fácil de encontrar. Tem Flowerhorn pra galera do Jumbo, que é um híbrido, começou a surgir por aqui também. E aí até no mercado, assim, surgiu o mercado de jumbo, né? Não era assim, não se falava de aquarismo jumbo. Anos 90 pelo menos eu não lembro. Anos 2000 comecei a ter uma coisa ou outra assim,
mas eu acho que ganhou muita força dos anos 2000 para cá, coisa de 20 anos para cá, né, gente? Então, assim, o panorama geral do aquarismo, hoje em dia, aquele aquarista que achava que tinha muito trabalho, que tinha que lavar o aquário, hoje em dia você consegue botar o sistema bem planejado, bem montado, ele roda numa boa, você só tem o trabalho de dar comida se você quiser. Eu gosto de dar comida para os peixes, mas os dias que eu fico o dia inteiro fora de casa, eu ponho alimentador para trabalhar. Você tem iluminação também, que você pode definir o fotoperíodo, não se preocupe em ligar e desligar a luz. A parte de manutenção é muito mais fácil, você troca um pouco da água, limpa o filtro, dependendo do filtro você limpa com pouquíssima frequência. Não existe mais aquele frenesi de você lavar aquário que tinha antigamente, que era super comum, e perder biologia. Hoje em dia tem esse entendimento da biologia também. Então hoje em dia o aquarismo evoluiu em termos de conhecimento e equipamento, e é muito mais fácil ter aquário. Então essa mensagem final fica para aquela pessoa que você conhece, que sempre gostou e acha que dá muito trabalho. Chama ela de volta para o aquarismo, que é legal, tá? É legal. E assim, não é uma coisa muito mais cara. Eu, assim, considero que a aquarismo era mais barato antigamente, sim. Alguns peixes são um pouco mais caros. O disco era muito caro, continua sendo peixe não barato, né? Você compra barato, às vezes, um disco de má qualidade, mas não é um peixe barato. Mas é um peixe que vive, que dura. Mas assim, eu acho que é um hobby muito acessível. Então, essa ideia de evolução de aquarismo foi para dar esse bizu para você passar para quem você conheça, que gosta de aquário. Agora vamos para as considerações finais. Chegamos então aqui ao final do episódio. Foi uma pauta super rica. Um agradecimento. Ele não vai ouvir, porque eu acho que ele não ouve, não nem sabe do podcast, o Lincoln. Mas, cara, Lincoln, obrigado aí, que eu já tinha uma ideia nessa linha aí. O vídeo que você postou de aquarismo raiz Nutella me deu uma boa inspiração. Eu acho que eu consegui falar bastante dentro da Lincoln, que eu sempre falo aqui no podcast, né? Assim, concluo aqui que o aquarismo Nutella é muito melhor que o aquarismo raiz. A gente evoluiu em conhecimento, em equipamento, em tudo. Ele toma muito menos do nosso tempo, a gente gasta mais tempo admirando do que tendo trabalho, embora algumas pessoas ainda relutem em ter o mínimo de trabalho de trocar água, etc e tal, que acha besteira, acha que é difícil. Não é difícil, gente, é tranquilo, entendendo o porquê, é tranquilo. É legal olhar para trás e ver como que a gente tinha, como a gente lutava para ter aquários assim, mais ou menos bonitos. Hoje em dia você tem uma variedade enorme de coisas e possibilidades. Tem uns aquários bem bacanas aqui. Eu acabei não entrando muito na parte das plantas, porque assim, eu acho que a gente tem mais espécies disponíveis aqui, mas eu acho que é mais por desconhecimento meu, então eu preferi não falar. Que na época que antigamente eu basicamente tinha loja Cabomba e Samambaia d'Água, depois que eu fui tendo outras espécies. Mas aí eu deixei de fora dessa questão de evolução. Hoje você tem muito mais planta, você tem muito mais possibilidade. Quando eu falo de coisas que possibilitaram um aquário plantado hoje em dia, isso meio que fica por ali, né? Também deixei de fora a parte das pedras e da parte de tronco, que eu não acho que tem grande evolução assim também. Eu acho que também não foi grande coisa. A única coisa que eu não abordei também, que eu acho que poderia ter abordado, é na parte de condicionador de água, porque basicamente tinha uma preocupação muito grande em controlar o pH do aquário, mas como eu já falei isso outras vezes, né, há pouco tempo, não tem muito tempo que eu falei dessa questão de parâmetro aqui, e eu escrevi um texto no blog do Carlos, no Tô Aquariando, justamente falando de como que a gente evoluiu para não ter tanta noia com a química do aquário, embora alguns extremos sejam preocupantes, e você tem que prestar atenção. E aí, especificamente aqui em casa, eu tava com um aquário com pH 6.0, aí já começa a ficar complicado, e eu tô trazendo ele um pouquinho, um pH um pouco mais perto do neutro, por isso, né, tentando equilibrar por isso, para não ter tanto variação. Aí isso, acho que valia a pena deixar de fora, tá? Então, beleza. Deixando como último aviso aqui, que como eu já falei, acho que eu já... Se não me engano, eu falei no episódio passado ou na newsletter passada. Eu acho que um dos dois. Eu tô para entrar de férias, e aí, entrando de férias, eu vou ficar uns dias fora viajando, e eu não vou ficar acessível para
para podcast e para newsletter. Então eu já estou deixando tudo mais ou menos pronto para não ficar um hiato. Eu já vou deixar alguma coisa pronta de texto, né? E já vou deixar já tem um episódio na agulha para entrar, porque dentro da minha programação aqui, basicamente é um episódio só de podcast, mas eu vou deixar uns 2 aqui gravados, tá? Vou deixar uns 2 aqui por via das dúvidas. Então acho que não vai ter nenhum percalço aqui. E também falando que assim, as minhas pautas estão acabando. Eu estou ficando com pouca pauta. Eu não consegui gravar a quantidade de entrevistas que eu queria. Provavelmente eu não vou conseguir. E aí isso talvez abrevie um pouco essa temporada. Que aí provavelmente eu vou dar como encerrada a temporada ali por volta de setembro, outubro. E aí eu me prepare melhor para ter uma próxima temporada em 2025 com mais entrevistas. Que eu consigo fazer a parte de entrevistas fluir. Eu só consegui por enquanto a do Robson e uma outra que ainda vai ao ar, tá? Então assim, em termos de grandes avisos é isso, tá? A parte da newsletter, quando eu entrar no hiato, eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Talvez eu aproveite alguns dos textos que eu escrevi lá pro blog do Carlos e faça algum tipo de comentário, algum tipo de coisa. Mais pra frente a gente vê isso aí. No mais, muito obrigado. Quem tiver sugestão de pautas, manda pra mim. Aí eu até aviso, não, isso aqui eu já tenho. Não, isso aqui tá previsto. Pô, não, boa ideia, eu vou fazer. Porque eu atualmente, tirando as entrevistas e essa que eu tenho gravada, eu tenho mais 8 pautas para gravar, tá? Então, tem 8 pautas. 8 pautas são 4 meses. Então o podcast eu acho que valia para outubro, novembro. Então não é grande coisa aí, né? Enfim, eu tô pouca coisa aqui para gravar, tá? E aí qualquer sugestão aí me fala, que aí nem que seja para guardar para a 4ª temporada ano que vem, tá? Obrigado mais uma vez, entre em contato com a gente, mais uma vez, o nosso endereço mais uma vez é aquarismoparatodos.com.br. Lá você tem a parte o link do YouTube, você tem o link para o nosso grupo de WhatsApp, o meu contato de e-mail, tem também o nosso Instagram, tá tudo ali colocado, tudo bonitinho. E a gente se fala então, semana que vem estamos em newsletter, daqui a 15 dias mais um episódio para vocês. Grande abraço e tchau, tchau.